O Alasca, cuja capital é Juneau, é uma enigmática península que faz fronteira com o Canadá. É um dos 50 estados dos Estados Unidos, embora não possua qualquer ligação territorial com o país. Conhecido pelo seu relevo diverso, composto por espaços abertos, montanhas imponentes e florestas ancestrais, abriga uma vida selvagem abundante e cidades pequenas e remotas. É também o estado mais escassamente povoado dentre os 50, com uma densidade populacional de apenas 0,5 habitantes por quilômetro quadrado, possuindo menos habitantes do que qualquer outro estado americano. Se fosse um país independente, o Alasca seria o 17º maior do mundo em extensão territorial. Apesar de tudo isso, o Alasca foi comprado pelos Estados Unidos em 1867. Naquela data, o Império Russo recebeu meros 7,2 milhões de dólares pela venda. Esse valor foi duramente questionado pelos opositores da compra, que acreditavam ser um péssimo investimento, já que se pensava que o estado era apenas uma porção de gelo sem propósito econômico. As críticas, no entanto, silenciaram no século seguinte, quando foram descobertas reservas colossais de ouro, zinco, gás natural, carvão, pedras preciosas e prata. Além, é claro, do maior segredo que o Alasca guardava. Para entendermos por que vender o Alasca foi o maior erro da história da Rússia, precisamos voltar ao século XVII, quando o czarado da Rússia era uma potência europeia em ascensão. Por séculos, os russos estavam focados em expandir seu controle pelo leste europeu. No século XVII, o território do czarado já era vasto, mas a ambição por mais era insaciável. O problema é que, a oeste, a Rússia tinha conflitos constantes com poloneses, lituanos, suecos e otomanos. Ao sul, o Império Otomano e os persas eram barreiras. Como o norte era apenas mar, o único caminho que sobrava era o leste, um território ainda controlado pelos mongóis siberianos. Foi para a Sibéria que a Rússia começou a olhar. Em 1580, 540 soldados cossacos invadiram o território do Kanato da Sibéria. Após uma falha inicial, eles retornaram no final do século XVI, estabelecendo rotas de comércio de peles e postos avançados. A única grande resistência organizada era a dos próprios siberianos. Outros povos nativos não podiam lidar com os cossacos. Após sucessivos avanços, os russos estabeleceram cada vez mais territórios. Com a morte do Khan siberiano em meados do século XVII, as resistências se dissolveram. Os russos avançaram em 3 direções, chegando ao Oceano Pacífico em 1639. O que restava para a conquista completa da Sibéria era a aniquilação dos povos nativos. Em 1645, milhares de membros de tribos locais foram mortos. Nas décadas seguintes, o avanço russo se deu sobre pequenas resistências, culminando na conquista de territórios isolados como o Alasca. Foi o imperador Pedro, o Grande, quem ordenou a exploração do Pacífico Norte. Ao encontrarem o Alasca, os russos estabeleceram rotas de comércio de peles e fundaram a Companhia Russo-Americana. Até o século XVIII, o Alasca foi utilizado como ponto de captura de animais. No entanto, a competição com a Companhia Britânica da Baía de Hudson, que também comercializava peles, fez com que os russos perdessem dinheiro. Manter o Alasca estava se tornando cada vez mais caro e o medo de perder o território para os britânicos crescia. Além disso, o Império Russo enfrentava a Guerra da Crimeia, que o deixou sem dinheiro. Com o desejo de se libertar do fardo, que era o Alasca, e o risco de uma nova guerra, em 1867, o imperador Alexandre II ofereceu o território para os Estados Unidos por apenas 7,2 milhões de dólares. O que ele não sabia é que fazer aquilo seria o maior e mais perigoso erro da história da Rússia.
Com a venda do Alasca em 1867, a Rússia entregou para os Estados Unidos o que se tornaria o seu maior estado, uma desvantagem que se revelou catastrófica no século XX. E aqui está o porquê. O Alasca está estrategicamente posicionado entre o Oceano Ártico e o Oceano Pacífico Norte. Na prática, isso deu aos Estados Unidos, que se tornariam grandes inimigos da Rússia, a maior vantagem estratégica de todas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética proibiu aviões ocidentais de sobrevoarem seu território. O Alasca se tornou a rota alternativa crucial, conectando facilmente os Estados Unidos ao restante do mundo e ignorando a União Soviética. Na Segunda Guerra Mundial, o posicionamento do Alasca permitiu missões importantes no Ártico, incluindo ataques à Europa Oriental e ao Japão. Ironicamente, a União Soviética foi apoiada pelos Estados Unidos em uma operação saindo do Alasca em 1942. Mas, à medida que foi apoiada, ela também poderia ser atacada. E era exatamente isso que a União Soviética temia. Quando o mundo estava na beira de uma disputa nuclear, possuir o Alasca foi horrível para a União Soviética. Os Estados Unidos tinham bases importantes no Havaí, Guam, Japão e Coreia do Sul, mas nenhuma era tão importante quanto a do Alasca. Se um míssil fosse disparado da União Soviética, inevitavelmente teria que passar perto do Alasca, o que facilitaria a interceptação pelos americanos. Isso não é apenas teoria. A principal base antimíssil dos Estados Unidos está exatamente no Alasca, em Fort Greely, e existem 9 bases americanas ao redor do estado. Possuir o Alasca quebra o avanço russo sobre o Ártico. Oceano Ártico, que antes congelava completamente, agora, com as mudanças climáticas, congela apenas parcialmente. Estima-se que até 2030 ele ficará completamente descongelado no verão, abrindo novas e valiosas rotas comerciais. Para entrar ou sair deste oceano, os navios terão que passar pelo Estreito de Bering, uma rota marítima compartilhada pelos Estados Unidos e pela Rússia. Como todos sabem, a estratégia mais utilizada em uma guerra econômica são os bloqueios navais. O Estreito de Bering pode se tornar um ponto de conflito no futuro. Se a Rússia ainda possuísse o Alasca, aquela rota seria completamente controlada por ela. Hoje, um de seus maiores adversários divide esse local. E a tragédia para a Rússia não para por aí. Logo após a compra, uma imensa quantidade de petróleo foi encontrada no Alasca. Em 1902, ocorreu a primeira perfuração comercial. Quando o Alasca se tornou um estado em 1959, a exploração se intensificou, revelando gigantescos campos de gás e petróleo. Nos dias de hoje, existem imensos oleodutos e mais de 20% do petróleo dos Estados Unidos vem diretamente de lá. Isso seria um benefício colossal para a Rússia, que teria um novo continente para explorar e vender seu petróleo. Portanto, apesar da Rússia estar com dificuldades financeiras e inimigos em suas fronteiras quando vendeu o Alasca, essa foi uma medida de curto prazo. Os erros dessa venda apareceram ao longo dos séculos 20 e 21, quando bilhões de dólares em recursos naturais foram encontrados. E seu maior inimigo obteve a maior vantagem estratégica pelo posicionamento perfeito que o Alasca possui. E assim, uma decisão tomada há mais de 150 anos continua a moldar o nosso mundo. O que foi visto como um fardo congelado pela Rússia tornou-se o maior trunfo estratégico e econômico para os Estados Unidos. Um lembrete de que as decisões de hoje podem ter consequências inimagináveis no futuro. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Rússia cometeu o maior erro da sua história ao vender o Alasca? Deixe seu comentário aqui, embaixo.
Se você gostou desta análise histórica, por favor, deixe o seu curtir para apoiar nosso trabalho e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos que desvendam os bastidores da história. Obrigado por assistir e até a próxima!